Saudações então, queridos irmãos. Nós estamos aqui novamente reunidos, buscando a nossa harmonia com o alto, com a espiritualidade superiora, para manter assim a nossa energia conectada com essas boas vibrações. As nossas preces e irradiações hão de ser potencializadas com o auxílio dos nossos irmãos espirituais, onde devemos fazer a nossa parte, nos cuidando e nos precavendo nesses momentos mais delicados. Que possamos também fazer pelo nosso irmão necessitado aquilo que está ao nosso alcance, seja no âmbito material, seja no âmbito emocional. Que nossas orações cheguem até aqueles irmãos que se encontram famintos de alento espiritual e assim conduzimos uma pequena irradiação, sempre mantendo essas energias mais salutares, conectadas com a espiritualidade superiora. Vamos promover uma higiene fluídica no nosso lar, na nossa casa, com os familiares que moram conosco, estendendo aqueles familiares que não habitam junto conosco, estendendo aos nossos vizinhos, envolvendo a nossa rua, o nosso bairro, envolvendo toda a cidade em que moramos. Vamos também estender essa irradiação aos profissionais da saúde, que eles se sintam fortalecidos pelas nossas irradiações, principalmente nos momentos de maiores provações. Que eles mantenham-se firmes no propósito de dar o seu melhor e salvar as vidas dos enfermos que lhes chegam. Que esses irmãos não se sintam jamais desamparados, sobretudo durante a prática das suas profissões sanitárias. Pedimos pelos nossos irmãos hospitalizados, indiferentemente do motivo, pedimos por aqueles que se encontram em recuperação, que eles tenham a força ou a resignação necessária para vencer essa provação. Pedimos também pelos irmãos que sofrem de abalos psicológicos, muitas vezes internados em clínicas psiquiátricas. Pedimos pelos asilos, pelos orfanatos, que nesses momentos de agora podem estar sofrendo com a dor do abandono ou da falta de recursos. Pedimos também pelos moradores de rua, que já normalmente têm as suas dificuldades e vivem às margens da sociedade. Pedimos por aqueles irmãos que se encontram no cárcere, que eles usem desses momentos de privação de liberdade para suas reflexões e possíveis arrependimentos. Pedimos pelos governantes, pelos empresários, que nesse momento particular devem manter a serenidade para buscar a melhor solução cabível para administrar essa situação tão delicada que estamos atravessando agora. Pedimos pelos países em situação de extrema pobreza, onde, além de seus problemas costumeiros, precisam ainda passar pela situação da pandemia. Pedimos pelos irmãos que desencarnaram, independentemente do contexto ou da doença, que eles sejam muito bem recebidos e esclarecidos no plano espiritual. Pedimos também pelos obsessores, pelos obsediados, encarnados ou desencarnados, que o momento seja aproveitado para exercitar o perdão e, assim, a libertação desse elo prejudicial que os mantém ligados. Pedimos, finalmente, então, pela magnetização das águas, que na mesma possamos encontrar todos os elementos necessários para o nosso refazimento, seja ele físico, moral ou espiritual. Que assim seja. Nossa reflexão nessa oportunidade vai ser a respeito de um importante trabalho, importante no sentido dos benefícios que propicia e que a doutrina espírita e as casas espíritas em especial sempre procuram divulgar e trazer como funciona, os benefícios e, sobretudo, incentivar as famílias a realizar esse trabalho, que é o Evangelho no Lar, culto do Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no Lar, ele é uma reunião familiar.
E aqui já no começo da nossa rápida explanação é importante a gente destacar o quão importante é no convívio familiar nós termos a oportunidade de nos reunirmos, de dedicarmos muitas vezes um momento da semana para a reunião. Uma reunião no almoço familiar, uma reunião para conversa, a reunião do chimarrão, como algumas famílias têm o hábito. E o culto do Evangelho no Lar é também uma reunião familiar, onde se tem um objetivo. Qual o objetivo? O objetivo de ter durante uma semana, de propiciar para a família durante uma vez por semana um momento de oração. Um momento de tomarmos muitas vezes contato com informações a respeito das questões espirituais, a respeito dos ensinamentos do Mestre, e informações estas que muitas vezes vão nos ajudar a entender melhor a nossa passagem sobre a Terra, a entender melhor determinadas situações que vão se apresentando na nossa vida e, sobretudo, propiciar a nós melhores decisões. Por quê? Nós temos a máxima do Mestre: conhece a verdade vos libertará. Ou seja, o conhecimento, a verdade a respeito das questões espirituais, elas nos possibilitarão o quê? A liberdade de pensar, a liberdade de tomar melhores decisões, de decisões mais acertadas. Ou seja, o conhecimento vai nos libertar muitas vezes de decisões equivocadas. Então, nesse sentido, o encontro do Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar, também propicia essa oportunidade. Cada semana uma lição, um ensinamento, e aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquelas famílias que já fazem esse trabalho já sabem. Quantas vezes termina o Evangelho e a gente diz: puxa vida, hoje saiu a lição que a gente estava precisando. Não é o acaso. A gente sabe que a espiritualidade maior sempre está conosco, está sempre propiciando auxílio a nós, e muitas vezes as informações nos chegam já no sentido de nos auxiliar, no sentido de nos consolar, de dar esperança e de dar um direcionamento. Culto do Evangelho no Lar. É utilizado uma obra, que é exatamente essa aqui: o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui é importante nós destacarmos, principalmente porque é variado os irmãos que tomam contato com essas informações, é importante destacar, principalmente para aqueles que estão tomando contato com a doutrina espírita nos seus primeiros momentos, que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Tanto é que esta obra, que eu apresentei, que é a obra que é utilizada, a principal obra que é utilizada no culto do Evangelho no Lar, é exatamente o quê? A terceira obra da codificação de Kardec, onde nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Já na primeira página nós temos aqui uma rápida explanação do objetivo da obra, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Explicação das máximas morais do Cristo. Ou seja, a doutrina espírita, ela tem também por objetivo relembrar os ensinamentos do Mestre. Nesta obra, então, são tratados várias passagens, são tratados e aprofundados parábolas, complementados esses ensinamentos pelos ensinamentos da espiritualidade maior, trazendo novos elementos como mediunidade, como reencarnação, possibilitando, então, uma compreensão bem mais ampla do que o Mestre veio nos ensinar e nos exemplificar já há mais de 2000 anos. Então, nesse sentido, sendo a doutrina espírita uma doutrina cristã, esta obra é a obra que tem a proposta de nos relembrar dos ensinamentos do Mestre, que é a obra que é utilizado neste encontro familiar. Então, sobre o aspecto prático desse trabalho, como é que ele funciona? Na verdade, o culto do Evangelho no Lar não é uma novidade, não é algo que a doutrina espírita já veio nos trazer. O culto do Evangelho no Lar, ele já acontece há muito tempo e foi iniciado por Jesus, onde em determinado momento ele se reuniu com pessoas em um ambiente familiar e ali então utilizaram-se daquele momento para reflexões e para conversas edificantes. Ali estava instalado o primeiro culto do Evangelho no Lar. Então não é digamos assim, um trabalho inventado pela doutrina espírita. Já é um trabalho que o próprio Mestre veio nos ensinar, onde então a doutrina espírita tem como proposta nos fazer esse convite. Não existe uma fórmula pronta, não existe uma ritualística
a ser seguida. Existem alguns aspectos que dizem respeito ao trabalho que é importante que seja observado. Mas, como se diz, cada família vai adequar essa proposta de reflexão, esse seu momento de oração, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas peculiaridades familiares. Primeiro aspecto, então, para aqueles que desejam implementar esse trabalho: a escolha do dia e do horário apropriado para essa reunião familiar. Por exemplo, lá em casa, o nosso momento do culto do Evangelho é domingo às 8 da noite, que é o momento onde toda a família pode estar reunida. Então, cada família vai escolher o dia e o horário onde todos os integrantes, todos os participantes, poderão se reunir. E aí alguns poderão perguntar: bom, mas só eu quero fazer o culto do Evangelho no lar, a minha família é de outra crença religiosa, minha família não tem intenção de participar, só eu posso fazer? Sim. O que manda ou o que guia esse interesse é justamente o quê? O interesse em ser feito. Talvez, isso é importante que a gente cite já nessa questão, talvez hoje no nosso lar, só nós desejamos instalar o culto do Evangelho no lar. Talvez as pessoas que a gente venha a convidar não queiram participar. Talvez até as pessoas que a gente venha a convidar, daqui a pouco a resposta poderá ser um pouco ríspida. Não há problema, irmãos. O que vai guiar é exatamente a nossa intenção. Se tiver toda a família reunida, ótimo. Se tiver um integrante da família reunida e fazendo o culto do Evangelho lá, com o sentimento, com exatamente colocando o coração nessa atividade, o efeito também será salutar para todo o lar. Então, o primeiro aspecto é escolher o dia e o horário favorável. Executar o convite para as pessoas participarem. E aqui é importante nós nos destacarmos. Convite, usei bem o termo, convite. Um convite a gente pode aceitar ou não. Então, estejamos preparados para que aceitem esse convite ou talvez não. E vamos agir com naturalidade dentro dessas questões. Uma dica que a própria experiência do tempo e a própria experiência que muitas vezes as famílias nos trazem é exatamente o quê? De tempos em tempos renovar esse convite. Não quer fazer o culto do Evangelho hoje comigo? Daqui a um tempo a pessoa não quer, daqui a um tempo convida novamente. E assim, no momento apropriado as coisas vão acontecendo. O que é importante é nós estarmos abertos exatamente a convidar as pessoas e entender quando elas não quiserem participar. Crianças. Crianças podem participar? Não só podem, como é de extrema importância a participação. Aí alguns vão dizer: bom, mas como é que uma criança, um bebezinho, ele vai chorar? Ou como é que uma criança que não para quieta vai conseguir parar? Aí, então, nós vamos utilizar o quê? No caso da família, durante o culto do Evangelho no lar, ter crianças. Fazer com que tenha um momento para a criança. Que momento é esse? Já fazendo aqui um pouquinho, falando um pouquinho das etapas. Tem um momento, por exemplo, da contação de história. Então, em determinado momento lá do culto do Evangelho no lar, pode ser se aproximando do final, uma breve história infantil. Então a criança já vai saber que ali, naquele momento, vai ter um momento dela, que é o momento da contação de histórias. E as histórias, então, são histórias que a gente sempre procura trazer para esse momento, histórias educativas, histórias com cunho moral, que tragam ensinamento, e sempre fica a sugestão de uma obra muito ampla, voltada para várias faixas etárias, que é a coleção do Conte Mais, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ali temos uma coletânea de histórias muito interessantes, mas se a família quiser pegar uma outra história educativa, não tem problema. O que importa é o quê? É propiciar à criança uma oportunidade dela participar desse trabalho. A minha sobrinha, quando tinha 4 anos e participava conosco, ela fazia, por exemplo, a abertura do livro a ser escolhida, ela fazia outras atividades. Então, nesse sentido, envolver a todos. Então, as crianças é importante que elas venham participar. Então, escolher o dia, escolher o horário e aí, então, fazer a execução. Uma vez escolhido o dia e o horário, se inicia, então, com a primeira etapa, que é exatamente a prece inicial. E aqui, irmãos, são coisas simples. O Evangelho do lar, ele é simples, ele não é complexo. Por quê? Na simplicidade, muitas vezes a gente vai encontrar a profundidade das coisas. Uma oração inicial simples, agradecendo a semana, rogando a Deus a proteção, o amparo para aquele momento, para aquela reunião, rogando o entendimento da lição que vai ser
trabalhada naquele encontro. Então, a abertura inicial, tudo a gente deve iniciar com uma oração, no culto do Evangelho no Lar não é diferente. Importante, caso toda a família queira participar, é importante que haja o rodízio. Uma semana um faz a prece inicial, outra semana faz a leitura. Os comentários todos podem fazer a respeito da lição que vai ser lida, que depois eu vou falar um pouquinho. Então, é importante que haja esse rodízio. Tá, Renato, mas e se eu estiver sozinho? Aí faz tudo, não tem problema. E tenha certeza, irmãos, que hoje, talvez tu esteja fazendo o Evangelho sozinho. Talvez alguns anos faça esse Evangelho sozinho. Mas com o passar do tempo, com a perseverança, naturalmente novos irmãos vão se agregando a esse trabalho. E quando a gente está em comunhão com o bem, quando a gente está buscando as coisas boas, a gente nunca está sozinho. A gente pode estar sozinho materialmente, mas a espiritualidade vai estar ali conosco, nos acompanhando. Então, nesse sentido, a gente não vai estar sozinho. Oração inicial, e aí então veio o segundo momento, que é exatamente a leitura do Evangelho. Então, já apresentei a obra, e essa leitura ela pode ser desenvolvida de duas formas. Uma lição previamente escolhida. Então, hoje, por exemplo, nós escolhemos trabalhar a respeito da parábola do semeador. Então, a gente vai trabalhar a respeito dela. Ou, que é a sugestão mais apropriada, que a gente faça ao acaso. Lembrando que o acaso não existe. Ou seja, abrirmos a obra de forma aleatória. Então, vamos imaginar que hoje nós estejamos fazendo o culto do Evangelho, chega o momento de abrir a obra, nós vamos abrir. O que vai sair hoje? Bom, se estivéssemos realizando o trabalho, o tema a ser abordado seria esse: ação da prece, transmissão do pensamento. Vejamos que esse tema, então, ele vai ser lido, esse subitem, vai ser lido de forma pausada, de forma clara. Se alguém tiver dificuldade de leitura, outra pessoa vai executar. Muitas vezes a criança não vai ler, não vai estar alfabetizada, mas ela também pode, no momento oportuno, participar com outras atividades, como a oração, por exemplo, ou como comentário. Então, a leitura da lição que saiu na noite para ser realizada. Muitas vezes ocorrerá que a lição vai ser repetida. Tá, mas essa lição já saiu, por que repetiu? Irmãos, como eu falei, nada acontece ao acaso. Então, se a lição repetiu, vamos ler a lição com atenção e vamos refletir, tentando tirar daquela lição novas reflexões. Por quê? Como eu falei, a leitura é uma parte, a leitura pausada e a leitura clara. Posterior a isso veio o segundo momento, que é exatamente o quê? O que a gente entendeu, o que cada um vai tirar daquela lição. Então, ação da prece, transmissão do pensamento. O que a gente vai tirar dessa lição? O valor da prece, a importância de nós elevarmos o nosso pensamento a Deus. Uma série de elementos nós vamos extraindo dessa lição conforme aquilo que foi lido. Se repetiu, daqui a uma semana ou na outra semana, vamos também comentar buscando novos elementos. Após isso, então, vamos para outra etapa. Se tiver criança, pode ser feita a leitura de uma historinha, ou de uma história, a contação de uma história. O que é importante? A participação de todos dentro do comentário daquilo que foi proposto ali naquela lição. E aí, então, vamos nos encaminhar, após os comentários, vamos nos encaminhar para o encerramento, ou seja, um momento da irradiação, que é uma prece semelhante à que foi realizada aqui no início do trabalho, onde nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos fazer as nossas rogativas, pedindo principalmente para o equilíbrio do nosso lar, para a harmonia, para a nossa saúde, enfim, para aquilo que nós acharmos apropriado. O que é importante destacar? Existe uma passagem no Evangelho que nos trata: pedi e obtereis, buscai e achareis. Então, são questões que nós vamos buscando e que na oração final muitas vezes nós vamos pedindo. Por exemplo, vamos ali pedir o quê? Vamos pedir a harmonização do nosso lar. Então é importante que para que nós venhamos a alcançar aquilo que a gente pedir lá na oração final, nós também venhamos a dar nossa contribuição. Então esta é as interfaces que o culto do Evangelho no Lar vai propiciando, porque aquela lição que saiu ali naquele encontro não é uma lição apenas para ser comentada, é uma lição que fica para nós como uma relembrança e um convite para nós irmos executando ela durante a semana.
Então, nesse sentido é que as coisas vão se modificar e que, com o passar do tempo, nós vamos alcançando exatamente esse processo de harmonização do nosso lar. É importante destacar que, também sob a ótica espiritual, nesse momento, desde que o trabalho seja feito com disciplina, com seriedade, com amor, as equipes espirituais veem ao nosso lar, muitas vezes aplicando o passe espiritual, magnetizando a água, que eu acabei não comentando, mas também é importante nós comentarmos que colocarmos um recipiente com água para a fluidificação ou magnetização. Ou seja, aquela água não vai ser simplesmente uma água, ela vai receber através do nosso processo, durante a irradiação, durante a prece final, ela vai receber fluidos para o nosso equilíbrio, que vão muitas vezes se converter até em medicamentos para o nosso equilíbrio, seja na dimensão material ou até mesmo o nosso equilíbrio espiritual, nessa fluidificação da água. Então, nesse sentido, é um trabalho que ele vai abrangendo várias questões. Duração não superior a 30 minutos. 20 minutos seria o horário ideal. Algumas observações importantes que a gente sempre gosta de destacar, duas em especial. Três em especial. A primeira eu já falei que é a respeito do convite. Quem quer participar, participa. Quem não quer participar, não participa. Mas também cuidando para não haver o quê? Atrapalhação. Daqui a pouco não quer participar, mas não vai deixar a televisão ligada, o som ligado, atrapalhando. Aliás, é importante nesse momento silêncio, desligarmos o celular, nos desligarmos do dia a dia para estarmos receptivos às informações, estarmos receptivos àquilo que vai nos chegar. Segunda questão, a importância de cuidarmos a respeito das acusações durante o trabalho. Irmãos, se sair uma lição aqui, a lição não é para o fulano, Beltrano, não é para o pai, não é para a mãe, não é para o filho. É para nós. O que essa lição tem a ver comigo? Saiu uma lição sobre o orgulho. O que isso tem a ver comigo? Saiu uma lição sobre a caridade. O que isso tem a ver comigo? É pegarmos aquela informação para nós e jamais utilizarmos daquela informação para atacar o outro, para fazermos uma acusação. Porque senão vai haver o quê? Vai haver exatamente um desequilíbrio. Saiu a lição para ti. Aí na outra semana vai sair uma lição e a outra pessoa vai dizer, essa lição foi para ti. Não é essa a função. Cada um pega aquilo que é para si. Terceiro ponto muito importante. Não deve haver envolvimento, processo mediúnico ou comunicação mediúnica durante o culto do Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no Lar é um encontro de oração e de estudo. Prática mediúnica, ela requer um ambiente especial, preparação e conhecimento. Então, muitas vezes, aqueles que já têm a faculdade mediúnica aflorada ou aflorando, talvez tenham o desejo de escrever uma mensagem ou de dar uma comunicação. Não é o momento apropriado e não é o ambiente também preparado para esse tipo de atividade. Nos abstermos dessas questões. Alguns aspectos importantes. Continuidade. Então, termos a responsabilidade sobre aquele horário e aquele dia. Mantermos aquele dia, escolhermos bem o dia para não precisar ficar mudando. Hoje é tal dia, semana que vem não falha, na outra faço quando lembrar. Não, tem que ter a disciplina. Por quê? Porque naquele momento a espiritualidade vem até o nosso lar nos acompanhar no trabalho. Irmãos, perseverança, continuidade, porque é isso que vai fazer a grande diferença no nosso aproveitamento do culto do Evangelho no Lar. A disciplina, nos lembrarmos, termos aquele momento, entendermos que aquele momento é o momento da família, é o momento nosso. E nós, até sob certo aspecto, podemos dizer o seguinte: o culto do Evangelho no Lar, se ele for feito com seriedade, com amor, ali naquele momento é como se nós estivéssemos recebendo a visita de Cristo. E em linhas gerais, sob certo aspecto, estamos recebendo. Por quê? Porque estamos relembrando o que ele veio nos trazer. Então, a importância da seriedade e da responsabilidade nesse trabalho. Se chegar a visita, convida as visitas para participar. Evitarmos, e isso vai ser comum, isso é importante destacar, já nos encaminhando para a finalização, muitas vezes vão acontecer situações difíceis que nos impedirão, ou situações essas que dificultarão a execução do Evangelho. Sermos persistentes, procurando sempre nos propor e realizar aquilo que nós nos propomos. Nos propusemos a nos reunir, vamos nos reunir. Se o cachorro latir, se o vizinho colocar o som alto, isso é um processo natural.
São as dificuldades naturais que muitas vezes são criadas exatamente para nos atrapalhar naquela questão. Então, irmãos, finalizando, é importante destacar o quê? Cada lar que executa, onde é executado esse trabalho, que tem o seu momento de oração, ele naturalmente vai se harmonizando, ele vai sendo muitas vezes um foco de luz nessas situações, nesses momentos tão difíceis que nós estamos tendo. Então, que possa ficar para nós esse convite, aqueles irmãos, aquelas irmãs que já façam, que possam ainda mais se fortalecer. A própria obra que eu citei, o Evangelho segundo o Espiritismo, é importante que nós não venhamos a esperar só o momento do Evangelho para fazer a leitura dela. Podemos fazer a leitura do Evangelho diariamente, fazemos as nossas orações, mas dedicarmos o nosso lar, dedicarmos para a nossa família, exatamente essa oportunidade de reunião, essa oportunidade de fortalecimento dos laços de união, porque quando nós buscamos o bem de forma unida, naturalmente todo lar e toda a comunidade vai se beneficiando. Muita paz a todos nós, possa ficar para a nossa reflexão e esse convite, através também da página da Casa Espírita Fraternidade, a página da Federação Espírita Brasileira, ali nós temos todos os passos para a realização desses trabalhos. Muita paz a todos nós. Agradecendo então, irmãos, pela oportunidade sublime de estarmos aqui, recebendo esses ensinamentos, mesmo que por maneira virtual. Que eles possam servir para a nossa reflexão, para o nosso melhoramento e para o melhor enfrentamento do momento atual. Que nos mantenhamos firmes no propósito evolutivo, que a nossa fé seja testada e que ela vença. Porque com fé em Deus, com a nossa dedicação e com os ensinamentos de Cristo em nossos corações, nós sim iremos vencer. Tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz e da doença para apreciar a saúde. Que essas palavras de Santo Agostinho nos sirvam de inspiração para as nossas reflexões mais profundas sobre o momento em que a humanidade está atravessando. Que assim seja.